O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram a Deus, o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nas Sagradas Escrituras, Novo Testamento e o Antigo Testamento, há 3 lugares privilegiados para o encontro com o Senhor. A montanha, o alto de uma montanha, o deserto e o templo. O templo, sabemos que aí é morada de Deus e o lugar dos sacrifícios, onde as pessoas faziam ali, na época, suas peregrinações, para apresentar ao Senhor motivos de ação de graças, motivos de grandes pedidos, de mudança de vida, de arrependimento, eram motivados pelas suas vidas, pelas suas circunstâncias naquele ano. E assim, o deserto era o lugar onde não se teria nada, vamos colocar, de humano para poder se apoiar. Quer dizer, não dava para esperar em outros, porque não tem sentido e sinais de vida lá no deserto, a não ser em Deus, esperar em Deus. Por isso, um lugar privilegiado para se retirar e estar com Deus. E por fim, a montanha, como nós ouvimos hoje na primeira leitura e na leitura do Evangelho. Na primeira leitura, um anúncio exatamente de salvação, um anúncio de um novo céu e de uma nova terra, porque o Senhor disse que no alto daquela montanha reuniria as pessoas de todas as nações e ali faria um grande banquete. E no final, aquelas pessoas diziam: Eis o nosso Deus, este é o nosso Deus, nós esperamos nele e fomos salvos. Lá no alto daquela montanha. Na leitura do Evangelho se cumpre esta profecia, porque é exatamente lá onde tinha se reunido uma multidão de pessoas. Para aquela época, cerca de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, era uma multidão imensa, na verdade. E ali estavam, lá no monte, porque logo no início do Evangelho diz: Jesus subiu a montanha e sentou-se. Então lá do alto da montanha, as pessoas acorriam a Jesus e eram curadas. E não só foram curadas fisicamente, mas se alimentavam da sua palavra, e por isso seus horizontes de vida se abriam exatamente para conseguir enxergar e passar Deus a fazer parte da sua vida, da sua história, porque dizia ali após as curas: eles glorificaram o Deus de Israel, reconhecendo que tudo aquilo era obra de Deus.
E Jesus não os deixou descer da montanha sem antes alimentá-los. O templo, na verdade, nos nossos dias, acaba unindo essas três realidades. Primeiro, do deserto, a gente está aqui dentro, né, nada ouvimos lá fora. Não é isso? Praticamente nos retiramos. É a morada de Deus, lugar do sacrifício do Senhor, né, e temos o altar, que é a parte mais alta, a montanha. Por isso o altar se torna, na hora da celebração da Eucaristia, né, o ponto mais alto entre a terra e o céu. Porque é exatamente no altar da Eucaristia em que se encontram exatamente a realidade divina com a humana. É Deus que vem ao nosso encontro na certeza de que nos une a Ele e nos elevará, né, exatamente até a altura, nada mais, nada menos do que de filhos e filhas de Deus, membros desta imensa e mesma e única família do Senhor.